aguardar 30 segundinhos para o pessoal entrar para acompanhar. Tá legal? Perfeito? Pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago, falo da empresa Aroma Itália. Vamos começar hoje o primeiro encontro de sorveteiros online aí, de gelatários. Pela primeira vez aí, estamos fazendo essa live. Vamos falar um pouquinho sobre processos, matéria-prima, e técnicas de decoração e técnicas de produtos. Tá ok? Tá indo bem? Bem. Então, pessoal, falando um pouquinho da Aroma Itália, não sei se todo mundo conhece quem é a Aroma Itália. A Aroma Itália é do Brasil, estamos há 25 anos como filial aqui no Brasil. A empresa é desde 1942, a sede fica em Torino, na Itália. No Brasil, nós estamos em Joinville hoje como filial há 25 anos. E estamos indo para novo parque fabril em Guaramirim. Acho que esse próximo trimestre aí deve estar finalizando a fábrica nova. E devemos estar indo lá para a fábrica nova. E lá vamos ter muitas novidades aí para vocês para a próxima temporada, ok? Falando um pouquinho aí sobre gelato, vamos começar definindo aqui, pessoal. Vamos botar, acho melhor falar as regras já, né, Adriano? O pessoal, nós postamos nas lives que vai ter sorteios de produtos da Aroma Itália. Então quem quiser participar dos sorteios, como que vai funcionar? É só fazer um print do gelato. Hoje nós vamos produzir 3 sabores. Então a Aroma Itália, logo que acabar a live, vai postar esse receituário. Aí vocês entram no Stories da Aroma Itália, faz o print da receita e marca a Aroma Itália, tá ok? Então é só ser seguidor da Aroma Itália. Primeiro, coloca lá, @Aroma Itália do Brasil, ou Aroma Itália do Brasil, ou River Foods. Então um dos dois, para quem está seguindo aí pelo canal da River Foods. É só fazer, primeiro ser seguidor, ou Aroma Itália do Brasil, ou River Foods. Depois tem que fazer um print da receita que a gente vai postar no término da live. Acabou a live no Stories, faz um print e reposta o print, tá ok? Aí, quem fizer isso até amanhã, às 15 horas, amanhã, na hora que a gente iniciar a próxima etapa, o segundo dia do curso, nós vamos estar fazendo um sorteio. A gente vai sortear alguns brindes da Aroma Itália, alguns kits de produtos, tá ok? Combinado? Então é isso, pessoal. Isso tá indo bem? Tá funcionando ou tá travando? Deu uma baixada, mas pode ir. Ok? Então vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre gelato, Thiago, qual é a definição do gelato? Sim, é. Gelato vem do termo em italiano, né? Sorvete italiano, um gelato italiano. E qual é a diferença, Thiago, de um bom gelato, um gelato italiano, para um sorvete brasileiro, um sorvete nacional? Porque tem algumas características em processo e matéria-prima que é um pouquinho diferente, tá bom, pessoal? Quando for aparecendo as dúvidas, conforme eu vou falando com vocês podem ir enviando as dúvidas ali por escrito e aí a gente vai respondendo para todo mundo aí, tá ok? Então, definição de gelato. Gelato, o primeiro fator determinante é um produto fresco, feito diariamente. Quanto mais fresco a matéria-prima, natural a matéria-prima, melhor é o produto final. Isso é um termo bem importante, tá ok? Então, depois o que a gente define um bom gelato? A gente vai pela seleção das matérias-primas. As matérias-primas do gelato normalmente é seguida e feita de leite, creme de leite fresco, açúcares, pastas saborizantes e um variegato. Então normalmente a composição é essa e nós vamos falar de cada etapa, de cada matéria-prima e explicar depois para vocês a função de cada ingrediente e a importância que ela tem no gelato, tá ok? É muito importante respeitar um balanceamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque às vezes nós queremos fazer um super gelato, um gelato maravilhoso, muito bom, e acaba adicionando em excesso alguns ingredientes, então nós vamos ter que entender a necessidade e a quantidade de cada ingrediente, respeitando esse limite e determinando as funções de cada um depois. Então basicamente é isso, um bom gelato italiano. A gente tem que ter um produto fresco diariamente,
A matéria-prima é selecionada, então sempre o gelato é utilizando produtos naturais. Então se eu pego da Aromitalia uma pasta de pistache, uma pasta de nocciola, que é uma pasta de avelã, uma pasta de morango, limão siciliano, é sempre respeitando essas pastas, são sempre produtos, ingredientes naturais. Normalmente quando é um sorvete industrial, eles trabalham muito com aromas e corantes artificiais e usa como meio de gordura, às vezes são gorduras vegetais, uma gordura de palma, de palmiste, e normalmente no gelato nós não trabalhamos com esse tipo de gordura. Então é basicamente, em ingredientes, a definição é isso, matéria-prima nacional, o gelato, o sorvete industrial, com matéria-prima nacional, usando aromas e corantes artificiais e alguns tipos de gorduras que não se utiliza no gelato. Um bom gelato é feito fresco, diariamente, creme de leite fresco, açúcares, a gente combina vários tipos de açúcares, destrose, glucose, maltodestrina. Depois a gente vai falar da função de cada ingrediente desse. Passas, que normalmente são produtos naturais, que a gente pega o produto, torra, refina e faz um processo natural da pasta. E depois, no processo, o que é diferente, Thiago? Hoje em dia, um gelato artesanal, que a gente coloca numa cuba, que é exposto numa vitrine, nós respeitamos trabalhar em média de 30%, 25%, no máximo 40% de overrun. O que é o overrun, Thiago? É o ar incorporado no sorvete. Quando nós trabalhamos com muito ar incorporado no sorvete, ele tem aquela textura mais muito fofa, que parece, a gente usa o termo algodão doce. Um gelato industrial incorpora-se muito ar. Então, para vocês terem uma noção, um gelato artesanal, tem em torno de 30% a 40% de overrun, e um gelato industrial tem em torno de 110% de overrun. Ou seja, um pote de 2 litros de sorvete industrial pesa mais ou menos 970 gramas, e um pote de 2 litros de gelato artesanal pesaria 1,6 kg. Então essa é uma diferença gritante de um bom gelato para um sorvete industrial. Então a gente começa na seleção das matérias-primas naturais para produtos que não são, a quantidade de ar incorporado. O industrial tem muito mais overrun, muito mais ar incorporado do que um sorvete artesanal, um bom gelato artesanal, e depois o processo que é feito. A gente vai falar depois das etapas e processo um pouquinho na frente, tá bom, pessoal? Eu estou aqui com uma apostila que nós utilizamos, essa apostila da Aromitalia, a gente utiliza ela nos eventos para fazer os cursos. Essa apostila da Aromitalia tem mais ou menos 50 páginas. Depois, quem estiver acompanhando as lives nos 3 dias, a gente consegue esses dados depois ali pelo histórico. A gente vai estar enviando essa apostila para os clientes que quiser, porque não vamos conseguir falar toda a apostila. A gente vai tentar dar uma resumida, falar mais detalhadamente de alguns tópicos, porque é muito tempo. Normalmente esse é um curso de 2 dias que a gente vai estar tentando resumir em 3 horas. Então a gente vai tentar um pouquinho de didática para a parte teórica, com um pouco de prática, com demonstração, decoração e toda essa parte, tá bom? Então, falando do gelato, a gente falou que é um produto fresco e feito diariamente. Depois, pessoal, o que é muito importante no gelato? Eu falo para os clientes que é sempre necessário respeitar as medidas corretas. Tiago, o que é as medidas corretas? Nós temos que balancear, num balanceamento, a água com os sólidos totais. Então, tem um limite máximo de sólidos totais em referente à água, a água com os açúcares, a água com a gordura e a água com os outros sólidos. Então, para exemplificar para vocês, pessoal, normalmente um sorvete base leite se trabalha em média de 36, 38 até 44% de sólidos totais. Um sorvete base água já tem menos sólido, um sorbet, que nós vamos falar depois sobre isso amanhã. Então, a gente tem que acabar controlando essa proporção de balanceamento. Para vocês terem noção, hoje, 1 litro de leite, que se utiliza muito no balanceamento, para a gente utilizar 1 litro de leite in natura, 1 litro de leite tipo C ali, ou HT, a composição dele qual que é? 88% de água, 3% de gordura e 9% de sólidos não gordurosos do leite. Ou seja, ele tem muita água. 88% de água em 1 litro, então, é 880 ml de água. O que quer dizer que o maior ingrediente presente no nosso gelato é a água. Então, num balanceamento total, um sorvete, um gelato bem balanceado, ele tem, em média, 60% de água e 40% de sólidos. E da onde é a fonte de água, Thiago? A fonte de água vem do leite. Então, tem algumas gelaterias ou indústrias que não trabalham com leite,
preferem trabalhar da outra forma. Qual que é a outra forma? Água e leite em pó integral. O que eles fazem? Eles fazem a reconstituição da matéria-prima. Então, como que eu reconstituo, Thiago, 1 litro de leite? Nós sabemos que 1 litro de leite pesa 1,30 kg. Por quê, Thiago? 1 litro da água pesa 1 kg da água, porque não tem sólido. O leite, como tem 12% de sólidos, então 1 litro de leite pesa 1,30 kg. Então a conta para nós reconstituir 1 litro de leite, nós utilizamos 900 gramas de água e 130 gramas de leite em pó integral. Isso é a composição para reconstituir 1 litro de leite. Feita essa reconstituição, a gente vai para a parte do balanceamento com os outros sólidos. Açúcares, que são os carboidratos, as gorduras, os sólidos não gordurosos do leite, que são derivados de proteína, lactose, vitamina e sais minerais, que são todos os derivados de leite, que vem creme de leite, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite, depende, cada um trabalha com uma matéria-prima, então nós temos que definir qual ingrediente você vai querer trabalhar para a gente fazer o balanceamento do produto final, e aí a gente faz o ajuste da receita. Sempre quando eu vou numa indústria de sorvete, ou quando eu vou numa gelateria inaugurar um cliente, sempre me falam, é básico, eu cheguei no cliente, a inauguração dele, Thiago, me dá a tua melhor receita. Eu quero fazer a receita mais top, a melhor receita de todas elas. Então eu sempre falo para o cliente que não tem a melhor receita. A gente tem que ver a necessidade da sua região e a necessidade de cada cliente. Por quê, Thiago? Porque cada cliente tem uma receita, um sabor típico da sua região. Para nós termos noção um pouquinho, pessoal, só comparando a nível Brasil, quando nós estamos trabalhando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, nós trabalhamos com sorvete com teor de dulçor menos doce, de 15%, 16%, 17% de dulçor. Quando nós estamos no Nordeste, uma região mais quente, tudo, eles preferem trabalhar com sorvete mais doce, eles preferem trabalhar com dulçor de 18, 19, 20 e um sorvete menos gordo, com menos gordura, porque eles estão numa região mais quente. Então no estado do sul, aqui para o sul do país, nós trabalhamos entre 10, 12% de gordura. Lá no norte já trabalha com 6, 8% de gordura. Por isso que para cada região nós temos que fazer uma receita específica para o seu público. Então por isso que nós vemos que não dá para determinar a melhor receita. Se nós vamos para Itália, se você vai para Argentina, eles trabalham muito como fonte de gordura, gema de ovo. A gema de ovo é um ingrediente que tem 32% de gordura, igual quase um creme de leite fresco. Então no gelato nacional nós trabalhamos muito com creme de leite fresco, que tem 35% de gordura e um sabor lácteo mais intenso. Os italianos, os argentinos têm, por sua vez, colocar creme de leite fresco e gema de ovo. Para o paladar deles é mais gostoso e tal, mas na Argentina, esse pessoal que trabalha com a gema de ovo. Então, por isso que nós temos que determinar o ingrediente, a matéria-prima que você vai selecionar para fazer o balanceamento e depois, em cima disso, construir a receita, tá ok? No balanceamento, o que nós temos que respeitar? Primeiro, os ingredientes, selecionar. Eu estou fazendo um produto industrial, um sorvete industrial ou um gelato artesanal, para eu estipular o tipo de matéria-prima que eu vou utilizar. É um gelato artesanal, então vamos trabalhar com creme de leite, matérias-primas, fruta fresca, pastas naturais, ali por diante. A gente vai definir a matéria-prima. Se for um gelato, um sorvete industrial, aí a gente tem que mudar um pouquinho e definir o que o cliente vai ter de ingrediente, de matéria-prima ali para trabalhar. Então, sempre temos que respeitar muito essa quantidade de sólidos com água para não ter problema na estrutura. Então, quando a gente vai fazer uma receita para o cliente, a gente sempre funciona dessa forma. Primeira coisa, seleção dos ingredientes. Está definido todos os ingredientes, nós vamos para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? Planilha de balanceamento. Ali na apostila, depois eu posso estar mandando para vocês, hoje no Brasil, normalmente, se faz um balanceamento, pessoal, com 5 parâmetros. Que a gente fala que é um balanceamento mais simplificado. Que seria o quê? Que seria calcular normalmente gorduras, que está aqui, pessoal, depois, ó, tem até os exemplos na planilha, que seria calcular gorduras, açúcares, sólidos não gordurosos do leite, outros sólidos e sólidos totais. Então, hoje no Brasil, normalmente se trabalha com esse tipo de planilha e esse tipo de balanceamento. A Aroma Itália trabalha com balanceamento avançado, que a gente calcula 8 valores.
O porquê é importante, Thiago, abrir mais esses valores para a gente pré-determinar? Nós entendemos que hoje é muito importante, hoje a gente vê muitos problemas nos sorvetes ou nos gelatos dos clientes com precipitação de lactose, cristalização da água. Então a gente separou alguns tópicos e deixou mais aberto. Como assim, Thiago? Me dá um exemplo. Quando você calcula sólidos não gordurosos do leite, que é naquela planilha com 5 fatores, a gente calcula lactose e proteína, tudo junto. Então o que acontece? Nós temos 2 ingredientes extremamente diferentes. A lactose no sorvete é um produto que não é benéfico. É um produto que em excesso vai dar cristalização, vai dar vários efeitos no sorvete. A pessoa tem a sensação de estar mastigando areia. Então tem que cuidar e pré-determinar muito isso, porque todo gelatário ou todo sorveteiro quer adicionar muito leite em pó para dar muito sabor lácteo na tua calda. E aí acaba tendo esse defeito no seu sorvete. Então, para ter um bom gelato, um bom sorvete, tem que cuidar e separar a proteína do leite e a lactose. A proteína do leite é a melhor parte do sorvete, ele que dá estrutura, corpo e sensorial no sorvete. Então, por isso que sempre um bom gelatário, um bom sorveteiro, preza por pôr muito leite em pó ou muito derivado lácteo para chegar nessa sensação sensorial e depois estrutural. Só tem que cuidar e respeitar essa quantidade. Como que funciona? Normalmente a proteína, a gente pede num sorvete, um bom gelato, o mínimo tem que ter 3,5% de proteína. Então, pessoal, isso é uma dica muito importante. Para ter um bom gelato, 3,5% de proteína. Essa é a quantidade mínima. Quanto mais proteína, melhor. Normalmente se trabalha com 3,8%, 4%, mas mínimo 3,5%, tá ok? E a lactose, Thiago, qual que é a quantidade máxima? A lactose é calculada no balanceamento pela quantidade de água na receita. Normalmente a gente se utiliza no máximo 10% de lactose sobre o total de água da receita, tá ok? Então só tem que cuidar para a quantidade máxima de lactose sobre o total da água, não é sobre o total da receita. Então quantidade máxima de lactose, 10% sobre o total da água livre da receita. Então, pessoal... Todo mundo quer sua apostila, viu? Depois pede para ensinar. Ah, é, pessoal? Então, depois tanto com os representantes ou quem quiser no meu próprio Instagram, que eu estou postando Thiago Ilope, ou no da Aroma Itália, manda o endereço inbox para nós, ou por e-mail, ou a gente pode estar enviando, aí o que for melhor depois, aí a gente pode estar encaminhando para vocês sem problema nenhum, tá bom? Aí a gente passa daí, a gente vai tirando dúvidas, sanando dúvidas sem problema nenhum. Você vai assinar a apostila? Podemos assinar, virtualmente. Hoje é tudo virtual. 124, Thiago. Legal. Aí, pessoal, falando um pouquinho de outros ingredientes, então, nós falamos dos derivados de leite, derivados lácteos, que é muito importante calcular a proteína e a lactose separado, é muito, muito determinante e importante isso. E depois nós calculamos no balanceamento da Aroma Itália, nós temos o termo POD. O que é POD, Thiago? Ponto de doçor do sorvete. Qual é a sensação de doce que o produto entrega para nós? E o PAC. O que é o PAC? O PAC é o ponto de anticongelante. Cada carboidrato tem uma sensação de doce, tem um doçor e tem uma maciez no produto. Porque num bom gelato a gente calcula o quê? A espatulabilidade dele vem de qual ingrediente? Da cremosidade do sorvete, o quanto ele está cremoso e o quanto ele está macio. O cliente, quando vai na gelateria ou quando ele chega na tua sorveteria, ele não sabe me dizer, nossa, às vezes ele pega um sorvete base água, 0 gordura, e fala, nossa, que produto cremoso. Na realidade, ele não tem nada de cremosidade, ele tem muita maciez. Então, esse ponto é muito importante a gente definir. O quanto a gente vai trabalhar de espatulabilidade no sorvete, quanto ele vai ter de cremosidade e ele vai ter de maciez. Nós trabalhamos na vitrine da Aroma Itália, a gente fala muito termocompatibilidade. O que significa? Ter de um sorbet base água, até um gelato base leite e um sorvete sem adição de açúcar, com a mesma textura. Porque não é legal o cliente chegar, provar um sorbet, provar um gelato base leite, provar um produto sem adição de açúcar e um tá duro ou um muito mole, pingando. Então nós temos que determinar essa quantidade de anticongelante com a quantidade de maciez que se coloca no ingrediente e na receita no balanceamento. Então, pessoal, são dois fatores muito determinantes que a gente, quando vai fazer um balanceamento na Aroma Itália, para ter a termocompatibilidade na vitrine, a gente respeita o quanto vai ter de maciez o produto e o quanto vai ter de cremosidade.
Como que é calculado, Thiago, a termocompatibilidade? Funciona assim, pessoal, para vocês entenderem, nós temos vários carboidratos. Antigamente, no Brasil, os sorveteiros, eu já tenho um tempinho que trabalho com sorvete ali, com gelato, a gente calculava só e trabalhava no Brasil com 2 carboidratos. Quais são os 2 carboidratos? Açúcar, que é a sacarose mesmo, açúcar refinado, o açúcar cristal, e a glucose. Quando vocês pegam o material didático antigo de balanceamento, explicando a diferença dos açúcares, sempre tinha lá, usar no máximo 20% de glucose sobre o total de açúcares da receita. Mas nós não sabíamos e não entendíamos na época o porquê fazer essa substituição, só dizia que deixava menos doce, mas não sabia definitivamente qual era a função desse carboidrato. Hoje, nós temos aqui na apostila uma tabela de açúcares que mostra separadamente qual é o dulçor de cada carboidrato e qual é o anticongelante de cada carboidrato. Como é calculado o anticongelante de cada carboidrato? Esse anticongelante, pessoal, é calculado pela quantidade, a gente calcula, pega a molécula da destrose equivalente do carboidrato e calcula inversamente. É uma regrinha que tem, que depois a gente pode estar passando para vocês. Mas nós já temos uma tabela pronta que mostra como é. Então, para vocês terem uma noção, para a gente falar, a sacarose, que é o açúcar refinado, ou cristal, a gente equivale e considera a mesma coisa, tem 100% de dulçor e 100% de PAC. Então é o primeiro da tabela, tem 100 de POD e 100 de PAC. Aí depois nós vamos para os outros carboidratos. Se você pegar a glucose, normalmente tem 70% de dulçor e 30% de PAC. Se você pega uma destrose, que é um outro carboidrato derivado do milho, tem 170% de dulçor, de PAC, desculpa, e 70% de POD, de dulçor. Então, cada carboidrato tem um dulçor e tem um anticongelante. Então, normalmente, nós temos de dulçor de carboidrato derivados do milho, destrose, glucose e maltodestrina. Então, nós temos que entender que são diferentes os 3 carboidratos. Cada um tem um dulçor e cada um tem um anticongelante. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, o pessoal fala, não encontrei glucose, substituir por destrose. É a mesma coisa, Thiago? Não é a mesma coisa. É o maior erro que acontece. Por quê? A glucose tem baixíssima maciez e a destrose tem muito anticongelante, muita maciez. Então, se você substitui um pelo outro, o sorvete vai ter problema na vitrine, ou o gelato depois vai ficar todo mole e derretendo. Então, tem que entender, se vocês pegarem uma maltodestrina, que é um outro derivado, um carboidrato derivado do milho, tem baixíssimo anticongelante, tem 20%, 15%, bem baixo mesmo. Então tem que tomar cuidado para não utilizar ele, porque ele tem função só de aumentar sólido na receita. Então normalmente quando a gente faz um sorvete alcoólico, um sorvete base água, pode até utilizar um pouco de maltodestrina, mas ele não tem função nenhuma quase de dulçor e nem anticongelante. Por isso que tem que respeitar e saber balancear e entender cada anticongelante e cada função de cada carboidrato. Tem 2 ingredientes que entram como anticongelantes na receita, mas não tem dulçor, mas é muito importante também, que é o sal. O sal, ele tem um anticongelante muito alto, ele tem 700% de anticongelante. Então imagine que o açúcar tem 100% de PAC e o sal tem 700% de PAC. Então ele não tem nada de POD de dulçor, mas tem um elevado poder anticongelante. Então tem que tomar cuidado o quanto vai trabalhar, porque sempre tem alguns clientes que preferem adicionar um pouco de sal na receita para mascarar o dulçor, a sensação de açúcar, e acaba adicionando um pouquinho de sal. E outro ingrediente que não tem dulçor nenhum, mas tem uma função anticongelante muito alto, é os álcools. Então todo produto derivado de bebida alcoólica, eu vou fazer um sorvete de caipirinha que vai cachaça, eu vou fazer um passas ao rum, um abacaxi ao vinho, todos esses sorvetes que vão a alguma bebida alcoólica, um zambaion, um tiramisu, que são os gelatos italianos, eles têm uma bebida alcoólica. E o álcool normalmente tem 700% de anticongelante. Então são 2 produtos ali que a gente tem que cuidar e considerar no balanceamento para a gente corrigir a maciez desse produto para não ficar extremamente mole, um sorvete que nunca dá estrutura e corpo depois, tá ok? Então, pessoal, a gente falou um pouquinho de balanceamento. Depois na apostila é muito legal, tem o cálculo do Verhan, que a gente calcula quanto de ar está incorporando no nosso sorvete. É uma regrinha básica, não sei se todos sabem, aí nós temos lá na apostila para todo mundo calcular. E daí normalmente nas indústrias ou até na gelateria,
não tem pré-definido quanto tem de overrun ou qual é a lei, não existe uma lei. Nós sabemos que para um sorvete industrial, o limite máximo de overrun é 110%. Então, pela legislação da Anvisa, a resolução nova, e há 20 anos atrás eles pré-definiram que a incorporação de ar, o overrun máximo do sorvete, 110%. Para um bom gelato, está meio que pré-definido entre a categoria que se trabalha entre 30%, no máximo 35%, 40% de overrun. E depois, entre um e outro, criou uma linha de produto que a gente chama de sorvete prêmio ou um gelato prêmio. Que normalmente o pessoal hoje faz uma linha para potes, uma linha de 500 ml ou 200 ml ali, que põe no mercado, que se estipulou como uma linha de sorvete prêmio. E quanto eles trabalham de overrun normalmente nessa linha? É em torno de 60% ali. Então eles ficam entre um gelato e um sorvete industrial. Mas por lei hoje, o que é considerado pela legislação da Anvisa, overrun máximo de um gelato ou um sorvete industrial, 110%. Tiago, eu posso colocar 110% de overrun num gelato? Não, não pode. Por que não pode, Tiago? O gelato, ele fica... Pega uma cuba para mim, Edeval, por favor. Mais rasa, mais... Qualquer uma rasa mesmo. O gelato, pessoal, normalmente ele é exposto, todo mundo sabe, numa basqueta, numa cuba, e ele é exposto para fora da cuba. A gente faz um desenhado e depois decora. E depois ele vai numa vitrine, que ele tem uma porta que a gente abre e fecha toda hora na hora de servir. Se eu incorporo muito overrun nesse sorvete, depois não está bem balanceado, com uma quantidade boa de proteína, uma quantidade boa de sólido, e não tem uma base boa, uma liga neutra, um estabilizante bom, um emulsificante bom, ele vai começar a derreter, vai começar a cair. Então, normalmente, no gelato, se eu ponho um overrun de um sorvete industrial, que é 110%, ele fica muito vulnerável com essa temperatura. A hora que eu abro a portinhola para servir o cliente e fecho, esse choque térmico que entra ar quente, sai ar frio, o sorvete pode começar, a estrutura dele, perder um pouco da estrutura e perder a incorporação de ar. Então, por isso que um bom gelato, a gente fala que ele tem que ter mais corpo, mais estrutura, ele está exposto para fora na cuba, a gente trabalha entre 35% e 40% de overrun, tá ok? Assim que funciona. Eu esqueci de apresentar para vocês o Edeval José, o Maravilha Maravilha, está aqui conosco hoje novamente. Hoje ele fala menos, pessoal, eu falo mais, não podemos se abraçar muito. A Ana está colocando o e-mail dela aqui na live, para o pessoal entrar em contato através do e-mail para solicitar a apostila. Legal. A Ana tá colocando. Pessoal, a Ana trabalha lá interno na Aroma Itália, em Joinville. Ela trabalha no nosso comercial, então ela está colocando um e-mail na live. Depois, quem precisar para solicitar a apostila, ela vai estar encaminhando aí para vocês. Contato de distribuidor, representante, pessoal aí a nível Brasil que está assistindo e precisar do material, ou depois dúvidas sobre matéria-prima, onde comprar, onde encontrar, ela pode estar ajudando todos vocês aí, tá ok? Legal? Então, pessoal, 4h30, o tempo é rápido. Meia hora você não fez gelato ainda. Não fiz gelato, calma, chefe, já tem gelato. Prometo, pessoal, já tem gelato. Então, pessoal, falando um pouquinho aí do gelato, nós falamos o que é um bom gelato, a composição e os ingredientes e a função dele. A gordura, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora bem rapidinho. Nós temos vários tipos de gordura num sorvete ou num gelato. Normalmente, a principal fonte de gordura de um gelato é creme de leite fresco. Se utiliza-se muito creme de leite fresco, utiliza-se um teor bem alto para dar aquela sensação bem cremosa e aquele sabor bem lácteo. Então, normalmente as fontes de gordura de um bom gelato, creme de leite fresco, o leite em pó integral tem 26% de gordura, então acaba sendo uma boa fonte de gordura, o leite em pó integral. O creme de leite fresco, alguns clientes podem se utilizar de manteiga, mas não é muito recomendado. No sensorial, às vezes, não agrada muito. Então, no Brasil, normalmente, a maior fonte de gordura do gelato é o creme de leite fresco. Quando é um sorvete industrial, normalmente, eles trabalham com a gordura vegetal. Então, aí cada um trabalha com um tipo, tem gordura vegetal de coco, de palma, de palmiste. Por causa da quantidade que usa um creme de leite fresco, tem 35% de gordura. A gordura vegetal tem um teor mais alto de gordura e tem um custo-benefício mais barato. Então, acaba se trabalhando com, devido a custo, essa parte, com esse tipo de gordura no sorvete industrial. A função da gordura principal é dar cremosidade. Então, quanto mais gordura, mais cremoso, mais espatulado eu vou ter o meu gelato, ou mais cremoso para bolear o meu sorvete vai estar.
e a sensação de frio no sorvete percebida vai ser menor. Porque se eu tiver baixa gordura, por exemplo, agora no inverno, a gente acaba aumentando o teor de gordura do gelato da calda base. Para quê? Como a sensação de frio é maior dos clientes, se eu tenho um sorvete com uma sensação mais quente, a gente fala um sorvete de inverno, com teor de gordura mais elevado, é melhor o consumo, é mais agradável, não tem aquele retrogosto, um produto que arde a cabeça, que é muito frio, que não é legal, que é muito gelado. Então por isso que a gente tem que saber controlar a receita para o local que você está fazendo, para a estação que você está fazendo. Se é inverno, eu posso trabalhar com teor de gordura maior. Se é verão, eu posso diminuir um pouquinho o teor de gordura e aumentar a maciez do produto. Porque eu digo muito nos meus clientes que a maciez e a cremosidade do produto entram e andam muito junto. Então, se eu tenho um produto, um sorvete ou um gelato que não é tão cremoso, eu compenso com uma maciez. Se eu tenho um produto extremamente macio, eu posso reduzir um pouquinho na cremosidade, para sempre ter uma espatulabilidade e encontrar a termocompatibilidade correta, tá ok, pessoal? Que horas são? 16h30? Vamos fazer um pouquinho de gelato? E depois amanhã, os outros dias, pessoal, a gente definiu, amanhã nós vamos falar sobre sorbets, que é os sorvetes base de água, e determinar e falar um pouquinho de cada carboidrato e composição, tabelas de frutas, qual que é a função das frutas e tudo no geral. Amanhã a gente fala melhor sobre isso. Depois, na quinta-feira, que é o último dia da live, a gente vai falar muito de produtos sem adição de açúcar, falar de uma base que nós temos, que é uma base para fazer um gelato alcoólico, daí com bebidas alcoólicas. Então a gente vai falando um pouquinho cada dia ali, e falando um pouquinho mais de teoria, e agora a gente vai um pouquinho para a prática, legal? Combinado? Agora eu chamo o meu amigo Edeval José. É Edeval José, não é Louro José, não. É a outra parte técnica da Aromitalia, a parte baixa da Aromitalia, só a parte alta. Baixa de tamanho, não de largura, de tamanho. Vamos preparar um gelato agora, pessoal. Nós vamos preparar um gelato de pistache, que é um dos carros-chefes da Aromitalia, é um produto que se vende muito na gelateria. Então, para utilizar, para a gente fazer um gelato de pistache, pessoal, é bem facinho a receita, ó. Vão 2,5 litros de leite, que estão aqui. Meio litro de creme de leite. Depois nós vamos utilizar 500 gramas de DPO. Tiago, o que é o DPO 165? DPO 165 Premium é o produto que nós utilizamos na feira, nos eventos. Hoje tem muitos clientes da Aromitalia de gelateria que se utiliza esse produto. O que contém no DPO 165, Tiago? Já é uma base pronta, que você utiliza só o leite, o creme de leite e a base praticamente. E o açúcar depois. O que tem dentro da base? Já tem o estabilizante, que é a liga neutra. Então aqui já temos o estabilizante, o emulsificante, que é aquele emulsificante em pasta. Aqui dentro tem um emulsificante em pó, que faz a função aerante, que ajuda a crescer e dar o overrun por meio de matéria-prima. E depois é um blend de produtos com rica proteína, gorduras e carboidratos. Então já é um blend elaborado e balanceado para fazer um bom gelato. Nós temos vários tipos de DPO. Hoje esse é o mais top, é o último que nós lançamos, mais completo. Nós temos depois o DPO 50 e o DPO 100, que são bases que já tem estabilizante, emulsificante, contém um pouquinho também de proteínas, gorduras e carboidratos, mas não é completo. Eu depois ainda tenho que adicionar carboidratos, adicionar leite em pó, adicionar outros ingredientes. Esse já é uma base pronta. Então o DPO 500 gramas para 2,5 de leite, 500 gramas de creme de leite e depois 500 gramas de açúcar. Então aqui já está definida a nossa calda base. Para todos os gelatos base leite, a gente vai usar essa receita: 2,5 litros de leite, 500 gramas de creme de leite, 500 gramas de DPO e 500 gramas de açúcar. Esse primeiro sabor, pessoal, nós vamos fazer o pistache. Então nós estamos utilizando aqui, dá para ver aí, João? Ó, a pasta pistache da Aromitalia, que é uma pasta natural, tá vendo? Assim? Pega melhor? Legal. Então essa pasta, pessoal, como que é feito? A Aromitalia compra o fruto pistache seco, descasca ele, torra ele, depois pega, tira a pele dele e refina. Então aqui é um produto 100% natural. Não tem aroma, não tem corante, já é uma pasta pronta, tá ok? Então a gente vai utilizar a pasta de pistache. Vamos bater tudo. Aqui, ó.
É um baldinho assim. Todos os produtos da Aromitália, a linha de produtos da Aromitália vem em baldes. A maioria, 99% da linha de produtos Aromitália saborizantes são em pastas. Nós temos em pó só poucos ingredientes, que são o iogurte, que é o Iogurte Mix 50, que todo mundo conhece, vende muito bem. Os dois tipos de cacau, que é o cacau holandês e o sorveteiro. E temos iogurte grego e quark mix. Acho que são essa linha de produtos em pó da Aromitália. O restante ali, 99% da linha, são pastas saborizantes. Mascarpone, que é um lançamento em pó também. Tá bom, pessoal? Então, vamos juntar esses três. Edeval, pega para nós o pistache. Vamos adicionar eles todos numa jarra. Adicionou numa jarra. Para quem tem mixer, trabalha com mixer, vai mixar por 5 minutos. Para quem tem liquidificador, leva no liquidificador e bate por 5 minutos. Tem um mixer, Edeval? Só para eu mostrar? Pega uma frusta para mim, uma frusta. O pistache, pessoal, todo produto da Aromitália, a dosagem vem normalmente na embalagem aqui ó, no rótulo, tem a quantidade certinha. O pistache natura da Aromitália é 80 gramas. Nós temos 3 tipos de pistache na Aromitália natural. Tem o pistache natura trad, depois nós temos o pistache diamante siciliano e temos o pistache platino. Então a Aromitália lançou por último agora, na última feira, o pistache platino, que é um pistache que ele é mais graúdo, ele tem uma torra diferente, ele é mais intenso o sabor. Hoje nós estamos trabalhando com o pistache tradicional 100% aqui, tá ok? Então, ó, adicionamos aqui leite, açúcar, DPO, a pasta pistache. Já batemos por 5 minutos para adiantar o processo. Eu utilizo um mixer para trabalhar, então só frustar por 5 minutos e aí está pronto. Quem tem liquidificador pode trabalhar no liquidificador sem problema nenhum. E aí está pronto. Ó, pessoal, o João vai mostrar para vocês a pasta pistache aí que estão perguntando, tá bom? Tá pronto aqui, pessoal? Edeval. Preparou a base, já saborizou. Próxima etapa, vamos levar para a produtora. Só lembrando, nós temos 2 tipos de base. Normalmente as bases da Aromitália, nós temos o DPO. Quando tem esse símbolo azulzinho aqui, ó, é frio. E nós temos ele a quente, que para quem utiliza num processo de aquecimento, numa pasta produtora, que é o caso dessa máquina, se eu quiser aquecer a calda aqui, pasteurizar e depois produzir o gelato, pode-se fazer dessa forma. Hoje, para adiantar o processo, a gente vai fazer a frio, para ser mais prático. E para quem tem um processo industrial, que quer utilizar o DPO, tem uma pasteurizadora, pode-se utilizar ele também a quente. Aí ele tem um símbolo vermelhinho. Então nós temos o a frio e a quente. Todas as bases da Aromitália. Tem para quem tem ainda não tem um pasteurizador, que é fazer no processo a frio, que é o processo direto. E quem tem um pasteurizador, a gente utiliza a base quente, tá ok? Todos aí. Jogamos na produtora aqui, pessoal, a calda base. Essa produtora que nós estamos trabalhando é uma marca Valmar, uma máquina importada aí, que a Aromitália é parceiro. E nós também vamos estar trabalhando com uma vitrine italiana, que é um outro parceiro nosso, que o Demétrio trabalha com a IFE, que eles vendem e representam, é um parceiro, IFE Brasil. Então depois quem precisar a gente pode passar o contato para vocês também, tá, pessoal? Tanto da produtora quanto da vitrine. A vitrine é Tec Brasil, contato. Depois a gente pode estar passando para vocês, tá ok? Aqui, pessoal, é muito rápido, ó. A calda já estava gelada a 4 graus positivo, ó. Temperatura do cilindro do sorvete, não é do gelato essa temperatura, já está a menos 14 graus, tá vendo? Ó? Em torno de menos 25, menos 27 é a temperatura de sair o sorvete da vitrine. Está fazendo 4 kg de calda, não? Um pouco mais. 4 kg de calda base. É aquela receitinha que eu passei pro pessoal, tá ok? Enquanto isso, nosso amigo Edeval José já vai decorando um.
a gente já, para antecipar, já preparou alguns outros gelatos. Pega a tabuinha lá, não quer? E aí eu vou tirando depois esse gelato. Tá legal? Vou pegar a tampa, colocar em cima. Pessoal, a parte de decoração é muita criatividade de cada gelatário. Cada um pode fazer e criar e determinar a sua decoração. Cada um faz a sua identidade. Eu tenho clientes que preferem tirando da própria produtora, ela sai com aquela ranhura, o sorvete, e já deixa definido como é a sua decoração. Ou não, você pode estar criando cada um a sua decoração, tá ok? Posso fazer, Thiago? Vamos lá. O Edeval vai fazer aqui, ó, João, se você quiser mostrar para nós aqui, vai decorar alguns gelatos já que a gente deixou pronto. Esse gelato, pessoal, é o Quark Mix. Nós preparamos a mesma calda base, 2,5 de leite, meio quilo de creme de leite, 500 gramas de DPO, 500 gramas de açúcar e saborizamos com o Quark Mix. O Quark Mix utiliza-se 40 gramas por quilo de calda base, então a gente utilizou 160 gramas. Sabor de cream cheese. É um sabor de um queijo cream cheese, um queijinho neutro. E depois nós mesclamos com 2 variegatos. O variegato de frutas vermelhas e o variegato cheesecake. O que é o variegato cheesecake, Thiago? O variegato cheesecake é uma mescla de chocolate branco com avelã. Acho que está aqui o baldinho, né, Delon? Ó, é uma mescla de chocolate branco com avelã. Tá pegando, João? Tá vendo? É uma ganache de chocolate branca com avelã. Desculpa, com biscoito. Então mesclado cheesecake. Uma ganache de chocolate branca com pedaços de biscoito. E depois o variegato fruta silvestre da Aroma Itália, que é a calda de frutas framboesa, amora e morango, tá ok? Certo. Podemos? Vamos lá, Edeval. Maravilha. Tirar aqui um pouquinho. Pessoal, o Thiago fez aqui pra mim, já deixou montado a cuba. Boa tarde, né, gente? Poxa, chega se falando, boa tarde. Maravilha pra todo mundo aí. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha, né? Não pode esquecer do maravilha, maravilha. O Thiago, ele deixou pra mim a cuba mais ou menos de um formato para que você consiga fazer o seu desenho do seu gelato. Aqui eu tenho um formato um pouco mais oval, seguindo mais o desenho da cuba. Qual que é interessante? A espátula você pega do lado de dentro aqui, ó, pega na ponta da cuba, você traz a espátula nesse movimento, ó, e forçando ela do seu lado. Só que ela vai gelando. Legal você trocar a espátula. Pega aqui, ó. É legal sempre a espátula em temperatura ambiente, tá, pessoal? Então aqui pra gente ganhar tempo. O Edeval vai dar trabalho pra mim, sujar um monte de espátula. Que isso, Thiago. Abre mais um pouquinho. A gente vai levar para gelar um pouquinho no ultra, Só para ele dar uma firmadinha. Enquanto isso, o Edeval já vai fazer o próximo, que é o leitíssimo. Só passa uma linha, João, por favor. Esse próximo gelato, pessoal, foi feito leitíssimo. A mesma receitinha. A gente vai postar daqui a pouquinho. A gente vai postar daqui a pouquinho a receita para vocês. chegar mais próximo da câmera. O gelato leitíssimo foi feito 2,5 de leite, meio quilo de creme de leite, 500 gramas de DPO. E nós utilizamos 400 gramas do mesclado leitíssimo para saborizar, tá, pessoal? Como ele tem açúcar no mesclado leitíssimo, a gente usou uma quantidade reduzida de açúcar. Então, em vez de 500 gramas de açúcar, a gente trabalhou só com 250 gramas de açúcar, tá ok? Maravilha. Edeval. Pode? Obrigado, João. O Edeval vai fazer a outra decoração do leitíssimo, só um minutinho, que vai aproximar. Ficar mais próximo da decoração. Perfeito. Vai tremer um pouquinho agora. Vai dar aquele... Só um minutinho, pessoal. Isso mesmo, quem sabe vai dar. Aqui pra mim. Posso, Thiago? Vamos lá, Vamos lá, Edeval. ao contrário da outra que nós começamos e viemos até o fim. Vamos pegar aqui a frente como base. Você pega aqui, ó, vem puxando. Vem puxando ela.
Pessoal, o pessoal está perguntando o que é DPO. DPO é a base, chama Doppia Panna Holandesa. É a base da Aroma Itália, que tem estabilizante, emulsificante, gorduras, açúcares. Tá ok? Certo? Perfeito, Edeval. Maravilha, maravilha. Só foi quebrar o protocolo, tem um monte de coraçãozinho. Agora. Tem um monte de coraçãozinho. Edeval, vou pegar uma cuba agora. Tiago, na continuidade, Agora a gente vai tirar o pistache, Edeval. Senão você não deixa eu trabalhar? Deixa eu trabalhar um pouquinho também. A gente vai tirar o gelato de pistache que está pronto, pessoal. certo? Pega uma cuba lá pra mim. Então vamos lá, pessoal. Para o gelato tá pronto. Vai? Pegando aí, João. Pronto? Conseguindo? Melhor do lado de lá, né? Assim é melhor? Pega o melhor? E ó, tem gente que prefere já tirar decorando, que seria dessa forma. Vai pegando o gelato e já vai colocando na vasqueta. Desculpa, pessoal, mas eu como vou fazer uma outra decoração para vocês verem, então eu vou só fazer o casco de tartaruga aqui, dar uma alisada nele. Tiago, Diga aí, o pessoal perguntou se essa base de DPO pode ser usada como soft. Não, para a base soft, nós temos outra base. Nós temos uma base que nós lançamos, Edeval, maravilhosa, que chama Base Vero Gelato. O que é Base Vero Gelato? É exclusivo para um gelato soft, num conceito de um gelato artesanal. É uma base rica, com muitos sólidos, bem legal, bem premium. Ela tem um teor alto de sólido, mas tem um anticongelante perfeito para uma máquina soft. Normalmente os sorvetes soft, ele tem um ponto de congelamento menor, ele sai um sorvete mais quente, nós falamos, uma temperatura mais baixa. Então, como ele sai numa temperatura mais baixa, ele precisa ter um anticongelante diferente no balanceamento. E aí nós temos a base soft Vero Gelato. Pode voltar com o teu, frutas vermelhas e... Isso, vamos finalizar então. Agora o Edeval vai trazer o frutas vermelhas e o leitíssimo para finalizar. Na pedra Pode. Só, maravilha. E finalizando a decoração das nossas frutas vermelhas, vamos iniciar o desenho aqui, ó, com a nossa mescla. Vamos fazer aqui uma aplicação um pouco generosa. Uma outra para mim. Vamos lá. A mescla de cheesecake, Tá ótimo. Tiago, e a de frutas vermelhas. Tiago, eu estava ali acompanhando do lado ali, eu vi que os pessoal está acompanhando legal ali, tem uns abraços depois para ser enviados aí pro vídeo. Ah, galera, depois eu vou agradecer todo mundo aí, viu? Hoje não deu para falar em especial, o tempo tá mais curto, mas já agradecemos aí de prontidão todos. Maravilha. Aí. Decoração sugestiva. Legal, perfeito. Show, maravilha, vamos voltar para a vitrine. Gelato Quark Mix, mesclado com variegato cheesecake e variegato fruto de bosco. Vamos pegar agora o nosso leitíssimo. Agora o Edeval José vai fazer o leitíssimo. Matebello gelato. Belo gelato, ah, bambino mio. Leitíssimo. Vamos um pouquinho para frente, Edeval, por causa do sol. Nossa stracciatella leitíssimo. Variegato leitíssimo e stracciatella leitíssimo. Para finalizar. Uou! Maravilha, maravilha, hein? Maravilha, maravilha.
Uma pena, hein, pessoal, vocês não estarem aqui para estar provando. Mas eu prometo que depois nós falamos o final, como ficou. Tem vários, tem uma plateia aqui, viu? Vamos provar isso tudo, pode ter certeza. Ótimo. Thiago, show? Vai para vitrine. Parabéns. Segura. Pega o pistache, por favor, Edeval. Pega o pistache seco ali para mim, por favor. Vamos finalizar o último, gelato pistache. Thiago, para que você utiliza uma tábua de carne? Normalmente eu gelo ela no Ultra para evitar o choque térmico do gelato com a outra parte que está quente, para não derreter o fundo e começar a dançar o gelato na cuba ou se mover na cuba, tá ok? Então, ó, uma última decoração. Só vem com as costas da espátula, escorrega para lá, para cá, para lá, para cá. E foi. Finalizamos com pistache, só como decoração. E tá pronto. Legal, pessoal? Todos eles na vitrine. Libera ali pra mim, Edeval, por favor. Tira aquela vasqueta de lá. Peraí que eu tiro. Você coloca ele aqui. Agora nós estamos mostrando o gelato pronto aí na vitrine, pessoal. Posso completar aqui? Pode. Se quiser colocar umas frutinhas ali, um moranguinho, uma amora para decorar, viu, pessoal? Aí fica só como finalização. Hoje foi corrido, pessoal. Prometo que eu vou assistir, ver as perguntas que tem, tá, na live. E amanhã a gente volta já respondendo as perguntas de todos, do pessoal, dos clientes aí. Vamos, Edeval, finalizar? Que tá caindo, senão o Insta derruba nós. Vamos lá. Pessoal, ó, em nome da Aroma Itália, do parceiro Riber Foods. Fala só sobre a Stories, como vai fazer o sorteio. Ah, pessoal, o pessoal tá perguntando, quem não estava no começo, sobre o sorteio. A Aroma Itália vai sortear alguns kits de produtos da Aroma Itália. Então, hoje nós vamos estar postando agora no finalzinho as fotos do gelato com a receita. Como que faz? Primeiro passo, é só seguir @Aroma Itália do Brasil ou @riberfoods.com, não, só Riberfoods. @riberfoods.br. Então segue um dos dois. Tira um print da foto e da receita que vai estar nos stories e reposta isso aí na página de vocês até amanhã às 15 horas. Marcando a Aroma Itália. Amanhã, quando nós retornarmos às 14 horas, às 16 horas para o próximo encontro da live, a gente pega e passa o ganhador do sorteio de hoje, tá ok? Em nome da Aroma Itália, queria agradecer a nosso parceiro Riber Foods, que está cedendo espaço aqui para a gente trabalhar hoje, tá legal, pessoal? Show. Edeval? Quero agradecer a todos, agradecer Thiago, a equipe aí, os bastidores, né? Todo mundo aí, Riber Foods, maravilha, sempre maravilha, maravilha. E espero vocês aí amanhã. Amanhã tem bastante novidade. Legal, Muito pessoal? Obrigado, pessoal. Parabéns, Abraço. Thiago. Valeu, Thiago. Parabéns. Valeu.